com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Laísa Freitas e o conteúdo de hoje são problemas com números racionais, ou seja, problemas fracionários. Aqui eu vou abordar 3 situações distintas que pode acontecer em um problema fracionário, tá? Então observe cada situação e fique atento aí nas resoluções. E eu quero que vocês resolvam junto comigo. O primeiro problema. Eu tenho 60 fichas. Meu irmão tem 3/4 dessa quantidade. Quantas fichas tem o meu irmão? Observe que você já tem uma quantidade total de fichas. Você já tem uma quantidade total do problema. Ele quer que você encontre apenas uma parte fracionária desse total, que é 3/4. Então, quando isso vier, para você resolver, você vai fazer assim, ó, 60 vezes 3/4. Você vai multiplicar para você achar esse resultado. Você pode fazer 60 vezes 3, 180. E 180 dividido por 4, 45. Mas também nós temos outra forma de resolver, que é o que? 60 vezes 3/4. Se eu dividir aqui por 4, 60 dividido por 4, 15. E 15 vezes 3, 45. Então, eu tenho 45 fichas. Aliás, eu não, né? O meu irmão que tem 45 fichas. Número 2. O comprimento de uma tábua é de 20 metros. Quanto mede 3/5 dessa tábua? Então, eu já tenho o total. E ele quer apenas 3/5 dessa tábua. Simplificando por 5, 20 dividido por 5, 4. Vezes 3, 5 dividido por 5 é 1, viu, gente? Por isso que eu não coloquei lá em cima, aqui, um 1 aqui embaixo. Então, 4 vezes 3, 12. Então, 3/5 dessa tábua corresponde a 12 metros. Número 3. O comprimento de uma peça de tecido é de 42 metros. Quanto mede 3/7 dessa peça? Então, eu vou fazer 42 vezes 3/7. Simplificando aqui por 7, 42 dividido por 7 é 6. E 6 vezes 3, 18. Então, corresponde a 18 metros. Número 4. Numa classe, há 40 alunos. Foram aprovados 7/8 desses alunos. Quantos alunos foram aprovados? Então, eu tenho que achar 7/8 de 40. Simplificando aqui por 8, 40 dividido por 8, 5. E 5 vezes 7, 35. Então, foram aprovados 35 alunos. Um automóvel percorreu 3/5 de uma estrada de 600 quilômetros. Quantos quilômetros percorreu? A minha estrada total é de 600 quilômetros. Ele quer que eu calcule 3/5. Simplificando por 5, 600 dividido por 5, gente, é 120. E 120 vezes 3, 360. Então, esse automóvel percorreu 360 quilômetros. Número 6. Se 2/3 de uma estrada corresponde a 100 quilômetros, qual o comprimento dessa estrada? Vocês observaram que agora o problema é o contrário, né? Ele quer o comprimento total. Aqui, ele já me deu quanto que corresponde 2/3 dessa estrada, que é 100. Então, se o problema é o contrário, você vai dividir. Quando o problema já te der o valor correspondente daquela fração, e ele quer o total, você vai armar dessa maneira, em formato de divisão. E a gente sabe que o quê? Divisão, a gente muda o sinal da operação e, com isso, inverte a fração também. 100 dividido por 2... 50. 50 vezes 3, 150. Então, essa estrada corresponde a 150 quilômetros. Viram a diferença, né? Vamos fazer mais alguns aqui parecidos. Um time de futebol marcou 35 gols correspondente a 7/5. Opa, ele já me deu quanto que corresponde 7/5 do total de gols do campeonato. Quantos gols foram marcados? Então, o que acontece? 35 corresponde a 7/15. Ele quer o total de gols. Então, nós vamos inverter. Simplificando
aqui por 7 e aqui também por 7. 35 dividido por 7 é 5. E 5 vezes 15, quanto que dá? 75. Então, foram marcados 75 gols. Número 8. Para revestir 3/4 de uma parede, foram empregados 150 azulejos. Quantos azulejos são necessários para revestir toda a parede? Então, ele já me deu quanto que corresponde a 3/4, que é 150. Ele quer o total. Então, vamos lá. Vezes 4/3. Simplificando aqui por 3 e aqui por 3, 150 dividido por 3, 50. E 50 vezes 4, serão necessários 200 azulejos. Problema número 9. Um ciclista percorreu 5/9 de uma estrada e ainda faltam 80 quilômetros. Quantos quilômetros o ciclista percorreu? Observem que a única informação que eu tenho é que o ciclista já percorreu 5/9. E ainda falta 80 quilômetros. Então, quer dizer, gente, que 80 quilômetros corresponde ao restante da fração que está faltando aqui, que nesse caso é o quê? Toda vez quando você vê um problema fracionário, a ideia é transformar o numerador no mesmo número que está no denominador. Se aqui é 5, para chegar a 9, então quer dizer que falta o quê? 4. Então, eu tenho que calcular esses 4/9 aqui, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos ler de novo. Um ciclista percorreu 5/9 de uma estrada e ainda falta 80 quilômetros. Então, quer dizer o quê? Que 4/9 corresponde a 80 quilômetros. Então, nós vamos fazer o contrário. 80 vezes 9 sobre 4. Simplificando aqui por 4, 80 dividido por 4, 20. 20 vezes 9 dá 180. Ou seja, o meu percurso total, a minha estrada total é de 180. Então, se o ciclista já percorreu 80, então está faltando 100 quilômetros, certinho? Vamos fazer o número 10. Eu fiz uma viagem de 700 quilômetros. Os 3/7 do percurso foram feitos de automóvel e o restante de ônibus. Que distância eu percorri de ônibus? Olha só, eu fiz uma viagem de 700 quilômetros. Os 3/7 do percurso foram feitos de automóvel. Então, ele já te deu, ele quer que você calcule quanto que é 3/7 correspondente a 700. Vamos simplificar aqui por 7. 700 dividido por 7 é 100. 100 vezes 3 vai dar 300. Então, quer dizer o quê? Que 300 eu percorri de automóvel. O restante, que corresponde a 4/9, 4/9 não, desculpa, a 4/7 é porque eu ainda fiquei com um problema de cima na cabeça. Então, vamos lá, muito cuidado, viu, gente, para isso não acontecer nas suas provas, tá? Então, o que acontece? 4/7 é o valor que falta para chegar no 700. Então, 700 menos 300, quanto que dá? 400. Então, ele percorreu 400 quilômetros de ônibus. É a nossa resposta, tá bom? Problema número 11. Um percurso de 10 quilômetros foi feito assim. 7/10 de automóvel, mais 1/10 de bicicleta. E o restante foi a pé. Quantos quilômetros foram percorridos a pé? Então, o que acontece? Ao todo, de automóvel e bicicleta, ele percorreu o quê? 8/10. Então, eu tenho que achar quanto que corresponde a 8/10 de 10. Simplifica, simplifica, restou o 8. Para chegar a 10 quilômetros, falta quanto? 2 quilômetros. Então, os 2 quilômetros eu percorri a pé, tá? Essa é a nossa resposta aqui, tá? 2 quilômetros. Viram, gente? Muito tranquilo,
fácil, objetivo, parece um pouco confuso, mas o segredo é praticar, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe uma mensagem lá nos comentários ou pode me mandar diretamente no e-mail que está na descrição do canal, tá? Porque a ideia é ajudar vocês, tá bom? Um forte abraço, beijos e tchau, tchau!